Diário de Pernambuco, conectando gerações desde 1825. Vamos falar de um problema, acho que crônico. Queria começar falando do problema crônico que a cidade tem, que é a questão dos alagamentos. O senhor está com um mega projeto, né, sobre a questão de tentar reduzir ou mitigar os alagamentos da cidade, com iniciativas até nunca feitas no Recife. Como é que está esse projeto? Quando é que a população vai ter, de fato, dizer assim, hoje a gente vive numa cidade que não alaga, ou até pode alagar, mas tem um impacto muito menor, ou alagamentos caem mais rápido. Como é que a gente vai ter isso? Como é que está esse projeto? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que reconhecer onde a gente mora, né? Então, a gente mora numa cidade de 220 quilômetros quadrados, que é cortada por 99 rios e riachos. Tem uma parte importante ao nível do mar e uma parte que é até um pouco abaixo do nível do mar. E é a cidade do Brasil mais susceptível à interferência do aumento do nível do mar. Isso mostra, na verdade, que é uma cidade que tem uma influência muito grande da mudança e da intempérie, principalmente de chuva, de alagamento e de um eventual aumento do nível do mar. Então, há uma condição geográfica no Recife que é inegável. Então, você não tem como, se você for numa cidade no centro-oeste brasileiro, em cima de um planalto, longe do mar, a 1.000 metros de altitude, você não vai ter o mesmo tipo de problema urbano que tem aqui. Isso é um ponto. O que é que nós fizemos? A gente fez o que nunca foi feito na história do Recife. A gente conseguiu... Pode entrar com água, pode entrar. Pega aqui, Gil. A gente fez o que nunca foi feito. A gente conseguiu pegar uma operação de crédito, que é a maior da história do Recife, e a gente conseguiu estruturar um projeto, um plano de investimento e principalmente ter a capacidade de executar isso. Então, dentro do Promorá, que é 1,5 bilhão de investimento, a gente tem uma área específica para investimento na bacia do rio Tegipió. Na bacia do rio Tegipió, que é a área mais crítica, o Recife tem 3 grandes áreas, certo? Tem o rio Capibaribe, o Beberibe e o Tegipió. São 3 principais bacias. A mais crítica de alagamento é o Tegipió. Isso pega, por exemplo, a Avenida Recife Mascarenhas de Moraes, para dar um exemplo de quem não mora, mas que passa por ali. Para você conseguir resolver isso, a gente precisa ter obras de macrodrenagem muito grandes. Então, hoje, a gente está com um plano de investimento de 500 milhões de reais nessa área, e já começou. Então, é um conjunto de obras de médio porte que vão ter um impacto de grande porte. São mais de 8 obras diferentes que juntas elas vão causar esse impacto. A gente já está em execução com a obra, já fizemos o primeiro trecho de dragagem do rio Tegipió, ele já foi feito, quase 1 quilômetro. A gente está na fase final de execução do Parque Alagável do Campo do Sena, que vai ser o primeiro grande parque alagável do Recife, onde no dia de chuva a água vai entrar e vai ficar dentro de um parque e não na casa das pessoas. E a gente está, no início do próximo ano, começando outras obras de contenção, dique de contenção, comporta, sistema de bombeamento, que vão ser mais próximos à Avenida Recife. Mas só explicar uma coisa que é muito técnico e decisiva. Nós não tínhamos como fazer nada disso, se a gente não tivesse o dinheiro para fazer, mas se não tivesse um projeto. E para fazer o projeto, foi preciso fazer uma modelagem de toda essa área. É pegar toda a bacia do rio Tegipió, escaneia ela toda, passa um scanner nela, coloca no computador e você começa a simular chuva, alagamento, os rios, como é o comportamento dele no momento de chuva. Isso demora 1 ano e meio para se fazer. 1 ano e meio. Para a gente conseguir fazer, tem uma validação internacional, a gente teve uma validação da Holanda, outra da Espanha, para o banco, a partir disso, falar, não, a gente pode começar a liberar o dinheiro. Então, imaginar uma cidade que tem 488 anos, isso nunca foi feito. E sem isso, a gente não conseguiria o desembolso, não conseguiria fazer a obra. Então, por isso que a gente consegue primeiro fazer as obras de encosta, porque não precisa disso, e agora a gente está começando o de alagamento. Então, com isso, qual é o objetivo concreto que eu demandei à equipe? Eu disse, eu quero que num fenômeno de chuva intensa, a gente tenha uma lâmina de alagamento na Avenida Recife e na Mascarenhas de Moraes reduzida,
e que o tempo de escoamento seja mais rápido. É o seguinte, se você subir ali, subiu no pico da chuva, em vez de passar 6 horas para descer, que desça com 30 minutos. Então, esse é o impacto que a gente vai sentir. As obras já começaram, tem mais 4 anos de obra. Então, até 2029, entre 28 e 29, esse conjunto de obras vai estar terminado, porque são 8 grandes obras e que só foram feitas após esse investimento. Então, isso é do Promorá. Mas, além disso, a gente tem investido em muita obra de microdrenagem, que é a parte de galeria, enfim, da tubulação embaixo da rua. A gente está conseguindo fazer novas obras de canais, que há muito tempo não se fazia na cidade. Então, o canal da Sambra, que é ali na Avenida Recife, eu consegui incluir no PAC. O canal da Mauricé, que é lá no IPSEP, eu consegui incluir no PAC. E a gente vai ter aí mais de 60 milhões de obras do PAC voltadas para a drenagem também nessa área. Então, qual vai ser o impacto? As pessoas vão chegar ali em 28, 29 e vão ver um conjunto de obras funcionando que nunca foi feito algo desse tamanho na cidade. E mais do que isso, a gente passa a ter um plano de como fazer isso ao longo do tempo. A gente vai ter tudo mapeado e digitalizado e a gente vai poder fazer grandes intervenções. A Holanda faz isso há mais de 200 anos. Então, há 200 anos que eles fazem isso. E a gente começou a fazer isso há 4 anos, aqui no Recife. Mas o impacto, de fato, vai ser sentido pelas pessoas. Para as pessoas, para as moradias, para a questão do alagamento não só das vias, para os carros e tal, para o transporte, mas para as pessoas. Não, aí o impacto é muito maior, porque eu estou citando as vias aqui para as pessoas terem noção de quem não mora nessa área, certo? Uhum. Mas quando a gente olha comunidades como Areias, IPSEP, Jardim Uchoa, Vila das Aeromoças, Caçote, toda essa área, Jardim São Paulo, vai ter um impacto muito positivo da água não ir para a casa das pessoas. Quando a gente olha a área do Campo do Sena, hoje a água ela entra na casa das pessoas. E agora ela vai entrar dentro de um parque e não vai para a casa das pessoas. Então a prioridade são as pessoas, a casa das pessoas. Mas também isso vai pegar grandes avenidas e quem passa por ali que não mora vai perceber. Ainda dentro dessa questão de alagamento, que tem a questão do avanço do mar. Né? Você falou que Recife é a capital mais suscetível ao avanço do mar. Existe aí uma conversa já entre os municípios com o governo do estado para fazer essa engorda tal, e o Recife não está participando. E tem áreas lá na área de Boa Viagem que não existe mais areia. Por que não tem esse trabalho conjunto e o Recife está fazendo separado? Veja, Ricardo, o Recife está fazendo esse dever de casa antes do Estado fazer, tá? Então, a gente já tem um projeto executivo em fase final de elaboração. Projeto executivo. Com o projeto executivo validado, no ano que vem eu contrato obra. Então, o Recife pode contratar a obra no final do primeiro semestre do ano que vem. Vai ter projeto pronto. Eu acho que nenhuma outra cidade tem isso. Então, a gente fez o dever de casa, de ter o projeto pronto. A gente contratou uma grande consultoria de especialistas da área e o projeto, ele já está... Eu já vi como é que está o anteprojeto. Já tive a união técnica. Assim, porque uma cidade fazendo só... tem que ser vamos lá. Eu não posso fazer a obra de Jaboatão nem de Olinda, tá? Sim. Então, como prefeito de Recife, eu não posso fazer. Agora, eu não fico esperando alguém fazer. Eu aprendi que a gente tem que resolver, não tem que ficar apontando a culpa é de A, de B ou de C. As pessoas votaram em mim para resolver o problema, para enfrentar, para buscar a solução. Então, a gente fez o dever de casa. Eu contratei o projeto antes de qualquer cidade ter um projeto, eu contratei. Porque eu não ia esperar. Vou esperar o governo do estado fazer, eu vou esperar o governo federal fazer. Não, eu vou fazer o dever de casa. Com o dever de casa feito, eu vou bater na porta do presidente Lula e vou dizer, presidente, olha aqui, vamos agir junto nessa obra, porque é uma obra cara. Qual é o investimento previsto? Mais de 400 milhões de reais. Seria da onde até onde? Que trecho? A gente estuda 100% da orla, né? Então a gente está falando de Brasília Teimosa até a divisa com Jaboatão. Todo está estudado. São etapas diferentes, então são soluções diferentes. Tem várias soluções distintas, não é só como... popularmente se conhece engorda, né?
Não é só você pegar a areia de uma mina e colocar na frente, não. Um dos principais componentes é você reduzir a força da onda. Então você constrói uma estrutura dentro do mar que reduz a força da onda e só isso o próprio mar já coloca areia em determinadas áreas, entendeu? Já protege. Então a gente fez o dever de casa de estudar o impacto em toda a costa e essa modelagem que a gente fez na bacia do Rio Tegipió e no estuário comum, que pega ali a bacia do Pina com Capibaribe, que é a confluência deles, é mais ou menos ali entre o Rio Mar, o Cabanga, indo até Brasília Teimosa. Ali é uma área onde chega o Capibaribe, um braço do Capibaribe, o Rio Jordão, Rio Tegipió, e a gente chama isso de estuário comum. Então a gente estudou essa área e a gente, dentro dos projetos que a gente está fazendo, no Tegipió, o da Avenida Recife, da Mascarenhas, a gente está considerando a influência da maré. Então, o estudo da engorda, com o estudo do Tegipió e do estuário comum, a gente tem uma solução integrada que vê também sobre o aumento do nível do mar. Então, isso que está sendo feito, eu digo com toda certeza, nenhum outro ente do estado de Pernambuco está fazendo o que o Recife está fazendo. Porque eu não perdi tempo dizendo, isso depende de outra cidade, depende do estado. Não. A gente tem que enfrentar o problema e resolver. Eu não perco tempo dizendo que a responsabilidade é de outro, é de um terceiro, eu vou lá e faço. Então, a gente vai ter, final do primeiro semestre do ano que vem, projeto executivo feito da proteção costeira. E vamos atrás do dinheiro. Que uma parte vai ser do município, eu acredito que outra parte do governo federal. Só para aproveitar, prefeito, dentro dessa questão de meio ambiente mesmo, e questão de avanço do mar, esse projeto pode chegar em algum ponto de desapropriar famílias, que tem muitas famílias que moram perto a canais, que são áreas propícias a alagamentos. Passa por isso? Ou... Não, veja, a premissa número 1, vamos separar. Primeiro, a parte da orla não tem interferência com absolutamente nenhuma família, assim. Vai proteger todo mundo, né? Mas não vai mexer em nenhuma casa, em nada. Na parte das obras de drenagem, a premissa número 1, assim, número 1 é proteger as pessoas. Dentro disso, já vem o segundo ponto, o menor número de reassentamento possível. Isso é assim, a premissa fundamental como é que eu faço uma obra e se precisar tirar alguém, ser o menor número possível de pessoas. Então, isso é uma premissa inicial. Agora, tem situações onde isso é inevitável. Eu vou citar um caso concreto aqui. Qual é o ponto de alagamento mais notificado da cidade do Recife? Vocês sabem? Ou é Mascarenhas ou é da Recife? Não é. O ponto mais notificado da cidade do Recife é na frente da Praça da Chesf, na Abdias, certo? Aquela chegada da 232, ali é o ponto mais notificado de alagamento da cidade do Recife. Por quê? Porque passa muita gente e porque alaga muito fácil. Por que aquilo alaga tão fácil? Será que as pessoas já se perguntaram por que aquilo alaga tão fácil? Porque existe um canal que passa ali do lado, onde ele passa por uma área que era federal, de domínio do DENIT, certo? Então era uma área que a responsabilidade era federal, concedida ao Estado, porque a rodovia ela é federal, mas a gestão é estadual, mas é dentro de uma cidade. Então o município não tinha a tarefa de estar cuidando daquela área. E ao longo dos 50 anos, 40 anos, 30 anos, mais de 100 construções foram feitas dentro do canal. Não é nem numa margem, nem noutra, dentro do canal. Então hoje a água não passa. A água não passa. O que era um canal aberto, tem frestas hoje que passam. Isso faz com que qualquer chuva mínima aquilo alague. Eu podia pegar e falar assim, isso é uma área do DENIT, a gestão é do Estado e cabe a eles resolverem. Entrar com ação na justiça. Essa não é a minha escola. O problema não é da cidade. Fui lá, conversei com o ministro Renan. Ministro, está acontecendo isso, isso e isso. Eu sei que o senhor é um cara diligente, tudo, mas tem coisa demais para cuidar. Eu posso cuidar? Pode cuidar, pronto. Fiz o projeto, contratei a obra, lancei a licitação da obra, vai começar no início do ano que vem a obra e nós vamos resolver esse ponto de alagamento da cidade e vamos fazer naquelas alças da 232 ali, da 232 com a 101,
vai ter o maior reservatório de acumulação de água da cidade do Recife. Dá mais de 40 piscinas olímpicas. Vão ser construídas ali para, no dia de chuva, a água ir toda para lá, e isso vai fazer com que ela não chegue lá no TGPO, não vá bater na Avenida Recife e na Mascarenhas. Então, num caso como esse, você precisa reassentar as famílias, entendeu? Elas vão ser indenizadas e podem ser reassentadas as que desejarem também. Mas você entende, tem 100 casas construídas em cima de um canal. Com certeza as pessoas não gostariam de estar morando ali. O que é que cabe a gente? Dar uma alternativa a essas pessoas para morar em outro lugar. Mas também não pode as 100 casas construídas ali afetar centenas de milhares de pessoas que sofrem com alagamento por conta disso. Então, a gente precisa encontrar esse ponto comum. Prefeito, falando nisso, essa questão até de deslocamento das pessoas de moradia. Ontem o senhor lançou 3 novos habitacionais. Isso tem sido uma política frequente sua. E aí o que pergunto qual é o critério de escolha? Porque o que a gente viu ontem é que vocês estão muito ligados ao pessoal do movimento MLT, eu acho. Que é o pessoal que, inclusive, ocupou o Americano Batista. Qual é o critério que está sendo utilizado para a distribuição desses novos habitacionais, já que você tinha uma pessoa lá que é da zona da comunidade da Beira Rio, na Zona Sul, e está indo para lá, que vai ser na Iputinga. Qual é o critério e como é essa relação com o movimento? São duas coisas diferentes, vamos lá. Primeiro, existe uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, que ela é de iniciativa do município, certo? O FA. Então, o que é? A gente cadastra, a cidade do Recife vai lá e cadastra. Eu tenho esse terreno e eu quero construir 300 unidades aqui. E toda a decisão é do município de fazer. Historicamente, o Recife faz dessa forma, certo? O governo federal lançou o Minha Casa Minha Vida entidades também. Então, tem 2 modelos. O que é que a gente faz? 90% do que a gente constrói hoje é no modelo da prefeitura, quem constrói junto com o governo federal, certo? Mas existem vagas específicas para entidades. E o que é que eu defendo? Que a gente tem que fazer os 2, porque são vagas diferentes. É tipo assim, o Recife pode fazer 2.000 unidades, mas as entidades podem fazer 500 no Recife. A gente vai abrir mão das 500 unidades? Não. Aí o que é que nós fizemos? A gente cadastrou os 2 terrenos do município e uma entidade, ela concorre à licitação, ao credenciamento, é federal, né, do Ministério das Cidades, e ela ganha para poder construir aquela unidade. E aí quem decide as pessoas é a entidade. Então, o critério de decisão é da entidade. Aí o que é que nós estamos fazendo? É buscando problemas críticos da cidade e propondo à entidade que sejam resolvidos. Nesse caso específico, você tem uma ocupação ali que tem, há 16 anos, tem centenas de famílias que foram retiradas e elas vivem no auxílio aluguel, certo? A gente está propondo que essas pessoas saiam do auxílio e possam ir para esse habitacional, porque era de uma comunidade ali do lado, onde está sendo habitacional. Pessoas da ponte Cordeiro Casa Forte, que a gente vai construir. Tem algo em torno de 150 famílias que podem ser desapropriadas e a gente vai dar a opção. Você quer receber o dinheiro pela sua casa ou você quer uma vaga no habitacional? Porque é ali do lado. Então a gente vai dar essa oportunidade lá também. Agora eu queria destacar uma coisa aqui, o seguinte. Em 16 anos, foram 9.500 unidades do Minha Casa Minha Vida construídas no Recife. Isso inclui unidades de mercado, faixa 1, 2, 3, 4, certo? Que é construída e você compra a unidade. Mas em 16 anos foram construídas 9.500 unidades. Nós fizemos uma nova lei de uso e ocupação do solo da cidade, que foi aprovada por unanimidade. Passou mais de 2 anos debatendo, mais de 1.600 colaborações, audiências públicas, diálogo com o movimento social, com o setor da construção civil, foi aprovada por unanimidade. O próximo ano tem autorizadas para construir 9.500 unidades. O que foi feito em 16 anos de Minha Casa Minha Vida, o Recife pode construir em 1 ano a mesma quantidade. Então, por isso que é importante você ter a capacidade de fazer uma lei certa, ouvindo as pessoas, mas ter a capacidade de resolver. Porque, veja,
uma decisão política de fazer isso, a gente vai fazer em um ano, que foi feito em 16 anos, de unidades habitacionais. Mas houve muita crítica também por parte dos setores da área que trabalha com urbanismo sobre a da nova lei de ocupação do solo, principalmente em relação à questão da lei dos 12 bairros, né? Veja, me permita, não teve, se tivesse muita crítica, não tinha sido aprovado por unanimidade. Eu não conheço uma outra lei de uso e ocupação que tenha sido aprovada por unanimidade. Agora, o que é que nós fizemos? Nós pegamos elementos positivos da lei dos 12 bairros e levamos para outras áreas da cidade. Por exemplo, fachada ativa, que é você ter comércio no térreo. A gente levou isso para outra cidade, para outras áreas da cidade, e que lá nem tinha isso. Mas a parte de você não fazer muro, de você priorizar afastamentos maiores, com calçadas mais largas e você ter a vista, né? O controle social, que é quem está fora vê quem está dentro vê quem está fora. Você tirar muro, é muito bom para a cidade. A fachada hostil. Tirar uma fachada hostil, isso foi feito. E a gente conseguiu adequar. Para que você tivesse uma proporcionalidade de áreas. Então, em áreas maiores, você ter uma necessidade de preservação maior da área verde. Em áreas menores, você tem uma necessidade menor de preservação. Por quê? O que é que acontecia? Muitas construções de pequeno porte estavam sendo construídas de maneira irregular, porque não se adequavam à lei, porque ela era igual para todos. A gente fez não. Quem é maior tem que pagar mais, quem é menor tem que pagar menos. A gente fez com equidade. E aí, claro, você não está aqui para agradar todo mundo, mas eu tenho convicção que se não fosse uma lei boa para a cidade, ela não teria passado como passou. Então, isso é fruto de muito diálogo. A gente priorizou Minha Casa Minha Vida, priorizou a reabilitação urbana do centro. A conta vai fechar de investir no centro da cidade e vai ter troca de adicional construtivo. Quem fizer moradia no centro vai poder ganhar em prédios abandonados. Prédio abandonado, transforma ele em moradia. Vai ganhar um crédito para poder construir em outra área da cidade. Então, isso vai fazer com que a conta feche. E a gente vai fazer com que as pessoas voltem a morar no centro. Agora, esse projeto de privatizar parque, privatizar, agora no caso, Guararapes e tal, está sendo criticado por uma parte da esquerda e também pela parte da direita. Como é que está vendo? Observa essas críticas. Veja, mais de 80% deve estar concordando com isso. Então, eu posso... Será que quem está me ouvindo prefere que eu me apegue a 10% que reclama de um lado, 10% que reclama do outro, ou é melhor estar com 80% que quer ver as pessoas morando no centro? Eu não estou aqui, Ricardo, para fazer o que sempre foi feito. Não estou. Eu não estou aqui para fazer o caminho mais fácil. Não estou. Estou aqui para fazer o que é certo. As pessoas não querem... Vou dar um exemplo concreto. Falam, a gente aprova a lei de IPTU progressivo e desapropriação por asta pública. Certo? Isso é você pegar grandes imóveis abandonados, privados, que não são usados para nada, e você dizer, isso aqui vai ser desapropriado e vai para leilão a preço de mercado para outro privado comprar. Aí a turma diz, é um processo igual ao da Venezuela. Aí você vai por outro caminho e diz, vamos transformar os prédios abandonados em moradia. Quer vender o centro da cidade, quer privatizar o centro da cidade. Veja como essa crítica é infundada. Dos 10 edifícios que podem passar por uma concessão no centro da cidade, quantos deles são públicos? São imóveis privados que a prefeitura vai comprar para dar um fim público. É o inverso do que privatizar. Agora, as pessoas querem fazer o debate de lacração. Quem modelou esse projeto é o BNDES, é uma prioridade para um Banco Nacional de Desenvolvimento. A gente vai conseguir falar mais de 1.000 moradias do centro, de imóveis que são privados, repito. Nenhum desses imóveis é da Prefeitura do Recife e a gente está vendendo para a iniciativa privada. É o contrário, a Prefeitura está desapropriando da iniciativa privada para ser público. É o inverso disso. Agora, se as pessoas acham que com um discurso rápido de rede social e uma lacração vai resolver o centro da cidade, não vai. Agora eu fiz o dever de casa, eu fui estudar.
O que é que no Brasil as pessoas fizeram que deu certo? O que é que no mundo fizeram que deu certo? E como é que a gente faz? Bati na porta do maior banco de desenvolvimento do Brasil, o BNDES. Disse lá, eu quero a ajuda de vocês para a gente trazer as pessoas do centro. Contratamos os maiores escritórios de urbanistas, enfim, economistas do Brasil para modelar isso. Quem fez esse projeto é a história de Jaime Lerner, o maior urbanista do Brasil. O projeto foi feito. Então, a gente abriu consulta pública. Cadê as sugestões na consulta pública? A maior parte sou contra a privatização. Porque não dá uma alternativa. Se tiver uma alternativa melhor que viabilize as pessoas morarem no centro e deixar de ter um bocado de prédio abandonado, eu sou o primeiro a concordar. E em relação às críticas, em relação à concessão dos parques? Então, veja, fechando o centro, a gente vai, com isso, abrimos consulta pública e a gente quer trazer as pessoas para morarem no centro e revitalizar o térreo, ponto. E não vai ter nada privatizado. O que hoje é privado vai passar a ter um fim de interesse público, que é as pessoas morarem lá dentro. Desculpa, Dan. Isso é um ponto. Prefeito, e quem é o perfil das pessoas que vai para o centro? É um perfil com um gradiente diverso. Então, é de moradia de interesse social, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, faixa 2, 3, 4, mas eu diria que é do FAR ao faixa 4. Então, é Minha Casa Minha Vida. Pronto, é Minha Casa Minha Vida. E quando fala Minha Casa Minha Vida, é da moradia que é dada pelo poder público ao que é comprado para uma renda familiar de 12 mil reais. Então, é isso que a gente está fazendo para o centro da cidade. E se as pessoas acham que levar Minha Casa Minha Vida para o centro da cidade é privatizar o centro, eu sinceramente acho que está errado. Eu já fiz essa pergunta em outra entrevista, mas vou fazer de novo. Que é a questão de estacionamento no centro da cidade. Vai ter, veja, primeiro você tem uma lógica diferente hoje. A própria lei, antigamente você dizia, tantos metros quadrados tem que ter tanto de vaga de estacionamento. Hoje você já não tem isso. Isso é uma tendência mundial, tá? De você dar discricionariedade para quem vai fazer. Então tem um volume menor vinculado a esse tipo de apartamento de renda de perfil de área. E naturalmente já existem estacionamentos lá, e o que a gente acredita é que vão surgir novos. E prédios como esses também podem ter estacionamento. Mais pagos. Sim, para quem morar no apartamento, ter o estacionamento se desejar, né? Perfeito. Em relação a essa questão do urbanismo, né? Estou falando da questão da lei do uso do solo, que trouxe novos elementos para diversificar. Mas existe uma falha muito grande em Recife, crônica, é que esses instrumentos de desenvolvimento urbano, como a questão de fachada não hostil, Sim. você troca de potencial construtivo, todos esses instrumentos que existem, IPTU progressivo e tal, nunca foram regulamentados, muitos deles nunca foram regulamentados, tanto na lei de uso do solo, como na questão do próprio plano diretor. Sempre houve várias falhas de se colocar dentro do plano diretor, se colocar dentro da lei de uso e ocupação do solo, mas que nunca foram, na verdade, praticados. Como é que está se esperando fazer e colocar na prática tudo isso que o senhor está falando para que isso aconteça? Veja, comigo isso mudou, tá? Se existir um dia, comigo mudou. Porque o plano diretor é a lei maior. Todas as outras são regulamentação do plano diretor. Uhum. Então, nunca teve mesmo IPTU progressivo. Quem fez? Fui eu que fiz. Nunca teve uma lei de desapropriação por asta pública. Quem fez? Fui eu que fiz. A lei de uso e ocupação do solo era uma lei dos anos 90. Quem foi que fez a nova? Fui eu que fiz. Tudo isso é regulamentação do plano diretor. Então, se de fato existia uma lógica de não regulamentar, comigo não tem isso. Eu estou aqui para fazer o que a cidade espera. Eu não estou para agradar fulano, cicrano, ou deixar não sei quem chateado. Eu estou para dizer assim, quem me botou aqui foi a maioria do Recife. O que é que eu acho que é melhor para o Recife? Eu apresento uma ideia, passa por uma consulta pública, por uma audiência, tem modificação, tem sugestão, muitas boas ideias surgem, você revisa, eu não tenho ideia fixa também, se tiver uma ideia melhor, uma colaboração melhor, eu sou o primeiro a dizer, vamos revisar, vamos ver se não é melhor, e foi isso que aconteceu com a lei de desocupação do solo. Então, só voltando, o que é que se tinha? Existia planos diretores com lei de uso e ocupação descasada, tá? Então, assim, um plano diretor foi feito. Só para entender a ordem hierárquica, plano diretor é a maior. A partir dele vem as leis específicas. Então, existia um plano diretor
mas a lei de uso e ocupação do solo era dos anos 90. Aí isso gera o quê? Insegurança de interpretação. Pode, não pode, usa qual lei. Então o que a gente fez foi, não, o plano diretor novo, todas as leis agora vão ser novas, vão ser de acordo com o plano diretor. Isso você simplifica, você consegue... É por isso que a gente saiu de 9.500 unidades do Minha Casa Minha Vida em 16 anos para 9.500 num ano. E em relação ao trânsito, porque tem pontes que você está construindo, mas, por exemplo, Boa Viagem, só tem uma ida e uma volta. Rosa e Silva, Rio Barbosa, nessa área também. Veja, tem alguma coisa que possa resolver? Porque são um dos itens importantes é você conseguir, que são estruturais, você conseguir trazer as pessoas para morarem nos locais mais adequados. Eu vou voltar e dar um exemplo aqui. Enquanto o Recife fez as 9.500 unidades, Paulista fez 45.000 unidades, certo? Você tem dúvida que uma parte grande dessas pessoas que foram morar em Paulista eram de Recife, foram morar em Paulista e vêm trabalhar todos os dias? Imagine se essas pessoas, em vez de terem ido morar em Paulista, tivesse 5.000 pessoas morando na Avenida Guararapes. Tem dúvida que melhoraria o deslocamento dessas pessoas para quem vai trabalhar na Ilha do Leite, para quem trabalha aqui no Porto de Tal, para quem vai trabalhar aqui na Zona Sul. Enfim, você fazer, como chama assim, que é o DOT, é Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Um dos elementos para você dizer quando você pode construir mais ou menos, mais alto ou mais baixo, é vinculado à capacidade de transporte da via que aquele terreno está. Isso faz toda a diferença. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter capacidade de fazer grandes obras na cidade. A gente está falando 20 anos sem uma ponte. Em 5 anos, a gente lançou 5 pontes. 2 inauguradas, a terceira no início do próximo ano e as outras 2 que vão ser inauguradas nos próximos anos. Então, você tem que ter um plano permanente de investimento de grandes obras. A duplicação da ladeira da Coab, por exemplo, 300.000 pessoas passam por ali. É uma obra de você duplicar o acesso e você garante, são mais de 25 linhas de ônibus que passam por ali todos os dias, 25 linhas diferentes de ônibus, cada uma com X ônibus dentro da linha. São mais de 45.000 pessoas dentro das linhas de ônibus todos os dias que passam por lá. A gente vai lá e está fazendo. Um novo acesso ao Ibura, está fazendo. Soluções, você pegava ali em Setúbal, uma confusão nos picos, porque precisava de 3 pontilhões para você fazer, que não é uma grande obra para a prefeitura, mas que naquele bairro vai ter uma solução importante. No Ibura, que tem 300.000 pessoas lá, e no indicador, entre os 3 piores problemas apresentados é a mobilidade, a gente está com 10 obras mapeadas para ao longo de 5 anos realizar essas 10 obras dentro do Ibura. Então, é preciso ter a capacidade de fazer projeto e de investir. Quando a gente saltou de 300 milhões médio de investimento ano para 1 bilhão, a gente está falando de uma expansão muito grande do investimento da cidade. E isso está sendo traduzido em obras importantes por todo canto. É claro que não dá para fazer tudo, mas você tem que priorizar e fazer. Nunca se fez tanta obra de proteção de encosta como se fez agora, nunca. O Parceria tinha 150 obras por ano que eram feitas. A gente faz 1.300 obras todos os anos. Então, Ricardo, não adianta você chegar e querer incrementar a conta-gota, fazer um reparo, um ajuste apenas, dar uma melhorada. Tem coisa que você tem que transformar mesmo e tem que fazer. Tem que fazer. Você aumentar em 10 vezes o volume de obra em determinada área, como a gente está fazendo no Parceria, são 8 vezes a expansão, isso dá trabalho. Agora, tem como fazer. Eu queria focar nesses dois setores. A Avenida Boa Viagem e Zona Sul e aqui a Zona Norte, que são os 2 trajetos que são travados. Tem alguma solução para ali, Vossa Excelência, como engenheiro? Tem. Agora, não é uma solução de uma única linha, tá? Isso passa por N coisas. Primeiro, vai de um plano diretor bem feito, onde você coloque as pessoas para morar mais perto do trabalho, assim, de longo prazo, isso tem que ser feito, é o que Paris fez, por exemplo. Você precisa aumentar a capacidade de fluxo de algumas vias, priorizar o transporte público. Tudo isso no longo prazo faz, mas ali, por exemplo, a gente fez o pontilhão da Rua Amélia, já melhorou uma parte. Eu estou estudando agora
a expansão do da João de Barros. Eu aumento 20% da capacidade de saída da Rui Barbosa. Quando a gente junta o pontilhão da Rua Amélia, que já melhorou para uma área do Espinheiro, mais a expansão do da João de Barros, que a gente está projetando, esses dois juntos dá mais de 30% de expansão da capacidade de saída da Rui Barbosa, porque as pessoas ou vão pela João de Barros ou vão pela continuação da Rua Amélia. E em Boa Viagem tem um projeto maior sendo estruturado, mas eu não vou adiantar. Deu spoiler, rapaz. Que furo, a gente vai sair sem Não, nada. eu quero minha Esse vai manchete. sair sem. Eu quero minha manchete. Tá. Prefeito, para seguir no tema para seguir no tema de trânsito, né? Eu queria pedir sua opinião e saber se tem algum projeto relacionado a acidentes de moto, que é algo que a gente tem visto muito crescente. São Paulo está tendo toda uma questão judicial até. Eu tenho até alguns dados aqui da cidade do Recife, né, que aumentou 41% de 2022 para 2023. 74% das ocorrências de sinistros de trânsito do SAMU envolvendo motociclistas. Queria saber a tua opinião. É aqui, Rafa, é isso. Como é que tu avalia esse aumento de acidentes de moto? E se tem algum projeto... Na verdade, hoje a gente tem, só completando uma matéria que a gente deu recentemente, que Pernambuco hoje tem mais moto registrada no Detran do que carro. A gente superou, a moto hoje supera o número de carro, e Recife, obviamente, é um dos pontos que isso acontece... Isso é trânsito e isso é saúde também, né? Veja, a gente está fazendo o que compete a gente, certo? Então, inclusive, eu tive uma reunião com a 99, onde a gente vai fazer um protocolo equivalente com o que o Rio de Janeiro fez, que é você poder ter acesso a todos os dados e você conseguir notificar os infratores de moto para não deixar se credenciar em plataformas, certo? Isso é uma coisa. Segundo ponto, com isso a gente está cruzando os dados para fazer as intervenções viárias nas áreas de maior sinistro. Então, assim, onde é que eu vou priorizar uma requalificação de via, um novo ordenamento de fluxo? São nas áreas de maior sinistro. Então, você tem identificado onde tem o maior número de acidentes, ajuda você poder endereçar isso. Terceiro ponto, uma agenda de formação muito maior, que é o que isso tem sido, inclusive, debate também nacional, e as cidades estão intensificando isso, principalmente com as plataformas, né? De você ter uma agenda de formação de segurança viária maior. E elas estão criando uma política de restrição também dos condutores, tem um nome que eles chamam lá, dos condutores infratores ou algo do tipo, para você ir criando uma cultura de boa prática de direção. Agora, me permita dizer que é fundamental a gente conseguir juntar um tripé nacional de organização disso, que é funcionamento das plataformas, certo? Funcionamento das plataformas. E quais são os deveres e responsabilidades que essas plataformas têm mediante o transporte. Eu não estou falando aqui de questão trabalhista, que é a pauta que fica no Brasil, né? De qual o vínculo empregatício, trabalhista, qual é o tipo de responsabilidade. Mas no caso da moto, é preciso se chegar a uma solução consensuada. E não dá para ser no litígio. Por quê? São Paulo foi no litígio, certo? São Paulo perdeu. Se São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, perdeu uma briga judicial, imagina outras cidades enfrentarem o mesmo litígio judicial nos tribunais superiores em relação a isso. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa chegar a uma equação de funcionamento. De ordem muito direta. A 99 é uma empresa chinesa, certo? Uhum. Existe o 99 carro, alimento, moto, enfim, vários eixos. E tem o 99 moto, né? É uma empresa chinesa. Aí eu perguntei, como é na China? Não, na China é proibido. Então, na China não tem o transporte de moto, mas tem no Brasil. Então, isso mostra só o quê? Tem que ser discutido. E não dá para ficar uma cidade brigando, o outro estado brigando. Eu, inclusive, propus isso ao ministro Renan, porque o impacto é principalmente na saúde pública. Mais do que na mobilidade. O impacto é na saúde, porque você tem pessoas que se acidentam, pessoas jovens que se acidentam. Existe uma verdadeira endemia hoje. Prefeito, como gestor, na Assembleia Legislativa
tem projeto que está querendo isentar motos de até 170 cilindradas. O governo federal também quer isentar e ainda está facilitando a CNH. Com esse volume de acidentes que está acontecendo, com esse gasto excessivo que está acontecendo na saúde, incentivar mais motos na rua não aumenta o risco? Veja, o maior desafio aí é você fazer... O maior desafio é o transporte ainda vinculado, tá? À moto. E o principal é a responsabilidade das empresas. O que eu acredito que deveria ser feito é a nível nacional. As empresas que trabalham com isso, elas precisam ter um nível de responsabilidade maior com a saúde pública. Tem que ser feito. Agora, em relação ao que acontece em alguns locais, você tem restrição nos grandes centros urbanos. É isso que acontece, não é você impedir no país todo, você impedir em todo canto. É você, nos grandes centros urbanos, você faz restrição. Na hora que isenta, aí aumenta o volume de moto na rua. Não, na hora que você isentar, você pode, sim, baratear o custo de ter uma moto. Vai aumentar o problema. Repito, o gargalo disso não será na mobilidade. Isso não tende a ser um grande problema de mobilidade. Isso tende a ser um grande problema de saúde pública. Pronto, Por isso que tem que sentar a saúde com a área de transporte e buscar uma solução conjunta. Porque o transporte está dando uma solução, mas a saúde estoura. Então, essa solução ela é conjunta. E repito, Ricardo, é um tema que eu estou provocando, a gente está levando na Frente Nacional dos Prefeitos, a gente está pautando isso, discutindo isso e levando para uma discussão maior, porque qualquer cidade que for enfrentar isso sozinho pode ter uma grande ideia. A chance de perder essa grande ideia é grande. Cíntia. Assim, eu poderia aproveitar e talvez a gente entrar em mobilidade. Você poderia comentar, eu sei que tem a questão das ciclovias, prefeito. Você prometeu 2020 100 km de ciclofaixa, eu acho. Queria saber como é que está isso nesse momento, de ciclovia, na verdade. E também aproveitar já emendar a pergunta da tração animal, né? Que é uma briga que vocês estão travando. Eu vi uma entrevista recente você falando sobre terem tentado um cadastro, né? E aí eu acho que foram 12, depois diminuiu ficaram 2. Como é que tem sido esse diálogo com a categoria, né? Foi um diálogo claro, a prefeitura chegou junto dessas pessoas e tem toda uma questão social também, né? Para além do direito. O diálogo foi muito intenso, foi claro. De nossa parte, a gente fez tudo o que podia. Agora, eu sinceramente acredito que uma parte das pessoas acham que a gente não vai implementar. Então, eles apostam que a prefeitura vai recuar. A prefeitura não vai recuar. Então, se você acha que a pessoa não vai fazer o que está dizendo que vai fazer, você não conversa com ela. Como é que a gente abre um credenciamento para pagar uma indenização, para dar um benefício, para poder dar uma alternativa à tração animal, para dar uma formação, para ajudar essa pessoa na empregabilidade dela? A gente faz tudo isso, as pessoas não vão. A gente deu as alternativas. O que não podia era a gente ir na truculência. Dizer, tá acabado a partir de hoje, não tem alternativa, não quero lhe ouvir, não tem jeito, não tem conversa. Não. A gente abriu um censo para cadastrar, para poder saber quem são as pessoas, para garantir indenização para todas elas, para garantir um veículo alternativo, para garantir formação. A gente fez tudo isso e as pessoas não quiseram. Vocês acham que só tem... Foram 12, foi? Foi 12 e depois 6. Vocês acham, sinceramente, a gente abre um credenciamento. Vocês ajudaram a gente, imprensa, a divulgar tudo, entrevista, empresa contratada, central de atendimento. E só tem 12 carroças no Recife? Só tem 12 carroças. Isso vem muito do fato de a lei ter 12 anos e nunca ter sido implementada. Né? Mas é feito disso, mas eu vou implementar. Mas então, porque precisava ter uma alternativa. Então, o que é que eu construí? Um grupo de trabalho na prefeitura, gastamos muita energia para poder pensar todas as alternativas, porque o que não dá é para ter uma lei e você diz assim, amanhã está proibido. Qual é a alternativa para essas pessoas? Tem que dar alternativa. E a gente deu alternativa. Qual é o problema? As pessoas não acreditam que a gente vai implantar a lei. Vai implantar a lei. Então, a partir do momento que ela foi implantada e está acertado com o Ministério Público, vai ser proibido.
Então, isso daí está decidido. Ô, prefeito, o senhor falou agora que... Deixa Só para não perder, que eu emendei duas. Perfeito, só para não perder a questão da ciclovia, né? Da promessa de 100 quilômetros, como é que está isso hoje? Veja, a gente conseguiu implantar muitas das ciclovias planejadas. Conseguimos fazer também novas rotas que eram esperadas há muito tempo. Isso passa por grandes avenidas. Quando a gente olha a da Agamenon, que foi feita, e agora que eu anunciei está sendo implantada a da Mascarenhas de Moraes, você consegue garantir uma conexão importante. A conexão do Estelita com a conexão da Agamenon, com essa conexão da Mascarenhas de Moraes, você liga várias áreas que não estavam conectadas. Então, a gente continuou seguindo com a expansão de bairros, de áreas específicas, mas a gente priorizou as grandes conexões, porque aí você consegue pegar 50 quilômetros com 30, faz uma conexão, você deixa 80 quilômetros conectados. Então a gente vai seguir fazendo a expansão dentro da meta que foi comprometida, mas priorizando as grandes vias. E a gente está conseguindo fazer hoje no canteiro central. Então você não reduz o número de faixas em algumas, enfim, nas grandes avenidas, mas você consegue redimensionar as faixas. Porque tinha muitas faixas aqui que eram fora de norma, eram muito largas. Isso é uma curiosidade. Acontecia principalmente em avenida com placa de concreto, certo? Então, pintavam a faixa na largura da placa de concreto, 3,50, quando a faixa pode ser 2,90. Então, basta você redesenhar as faixas que você ganha um espaço para aumentar a ciclo. Senhor prefeito, o senhor falou aí que negócio de orla, que foi... Então, o projeto vai bater na porta do governo federal, tem uma parceria muito grande, né? Com o governo federal. Agora, você vai renunciar, né, ao cargo em abril. Eu queria saber o seguinte: é importante para uma prefeitura trabalhar com um governo parceiro? E eu queria saber, hoje, relação Prefeitura do Recife, governo do Estado, tem parcerias importantes? Veja, hoje tem uma relação institucional, né? Então, das secretarias que funcionam dentro de um trabalho integrado, enfim, de algumas ações de regulação de saúde, de funcionamento de área ambiental, tem um roteiro institucional que funciona. Agora, você citou aí o presidente Lula, e de fato ele tem... eu diria que você governar um estado ou uma cidade no momento em que Lula governa um país é uma grande oportunidade, porque ele tem um olhar federativo muito grande mesmo. Ele ajuda, ele quer ver a coisa acontecendo, ele premia o bom gestor, né? Então, assim, quem faz o dever de casa, tudo chega com uma boa ideia, com uma solução, ele consegue fazer isso. Eu vi meu pai fazer com ele. Na época comentava-se que tinham... o Marcelo Deda, que era governador de Sergipe, era muito amigo do meu pai, o Wagner era governador do... os dois são compadres de Lula. Deda eu tenho certeza, e Wagner eu acho que é também, governador da Bahia. E Pernambuco conseguia mais coisa. Como é que era isso? Ele fazia o dever de casa. Projeto bem estruturado, tudo chegava lá e rodava. Eu quero saber o seguinte, nesse caso, tem um governo parceiro da Prefeitura do Recife. Facilita? Um governo do Estado. Não, veja, qualquer tipo de parceria é bom. Então, todo tipo de parceria, normalmente, quando é bem intencionada, é com o fim de melhorar a vida das pessoas, é sempre bom. Em relação, prefeito, à entrega dessas obras, aproveitando que a gente entrou um pouco na seara eleições de 2026, o senhor falou em várias obras escalonadas para o próximo ano. Como é que vão ficar essas entregas em ano eleitoral? A gente fez o que nunca foi feito. Vou dar um exemplo aqui concreto. Vocês sabem quantos parques tem no Recife em 500 anos? Alguém chuta um número ou não? 10. 11. 11 parques Beleza. em 500 anos. A gente está falando de mais de 7 novas áreas que a gente está construindo em 5 anos. Então, entre entregues em execução, 7 novas áreas. Então, a gente escolheu um caminho de não fazer mais do mesmo, de fazer diferente, de fazer mais e de poder chegar em áreas que nunca foram feitas. Eu não estou nem botando nessa conta o que a gente vai fazer, que eu vou começar o Parque do Ibura, que vai ser ao lado da ladeira da Coab, que vai ser uma coisa extraordinária, de bonita e de servir as pessoas. Então, a gente vai seguir entregando
essas obras. Então, grandes entregas vão acontecer até março. É natural que, por exemplo, tem obras que são complexas de serem executadas. Um exemplo clássico desse é a ponte giratória, que vocês, enfim, cobriram, acompanharam isso tantas vezes. E a gente vai até o Natal inaugurar a ponte giratória, abrir ela. Não era até março? Estava previsto inicialmente até março. Tava, mas eu vou antecipar. Então, é porque quando a gente antecipa, ninguém fala. Mas vamos então fazer esse vai ser o furo que a gente vai dar. Qual é a data que vai inaugurar? Natal. Hein, Giba? Natal faltam... Quantos dias? Faltam 13 dias. Tem tempo demais. Mas esse é um caso de que a gente tem que governar com responsabilidade. O caso da ponte giratória, se não fosse feito o que teve que ser feito, a ponte podia ter caído. Imagina um dia de carnaval, com 2.000 pessoas passando ali, e tivesse um acidente, um desastre numa ponte dessa. Agora, quando você tem um problema de uma construção da década de 70, e que isso é identificado, e o calculista diz, para a obra que a ponte pode cair, tem que refazer todo o projeto, porque identificamos um problema diferente do que se sabia. Tem que enfrentar o problema, tem que enfrentar. É o caminho mais fácil? Não é. É agradável? Não é agradável, mas tem que enfrentar. Agora, e a gente vai... Falando em parceria com o governo federal, para 2020, falando em 2026, como é que o senhor acha que vai garantir a presença de Lula no seu palanque no próximo ano? Veja, isso é uma coisa, enfim, a pauta eleitoral, vocês não me vêm falando de eleição por aí. Não me vêm falando de eleição, de, enfim, discurso de eleição, antecipar a eleição. Não... Só quando vem Cupira. Eu, de fato... o quê? Só quando vem Cupira. Não, eu falei de partido, né? Diferente. Mas vocês não me vêm falando de eleição. Pelo contrário, é uma palavra que praticamente não está no meu vocabulário, não tá. Eu inauguro, dou de serviço numa obra ontem, vou inaugurar, fazer um lançamento grande hoje, amanhã eu inauguro 3 obras, no domingo mais 2, não tá na minha agenda isso. Eu estou fazendo dever de casa com o prefeito, servindo, trabalhando assim ao extremo nas noites, madrugadas, finais de semana para dar conta do partido, que eu sou presidente do partido, e acho que isso é bom, eu gosto disso. Isso ajuda o Recife, porque a partir do momento que a força política, que você tem força política e você direciona para aquilo que é certo, é claro que é bom para o Recife. É muito fácil você andar em Brasília e conseguir coisa boa para o Recife, você tendo força política. Então isso faz toda a diferença. E eu tenho muita confiança na relação construída com o presidente Lula, muita segurança. Eu fui o primeiro presidente nacional de partido a declarar apoio a ele a presidente. No dia que eu tomei posse, que eu me tornei presidente nacional do partido, eu fiz questão de declarar que o nosso partido ia estar com ele. Então é uma relação consolidada, não é uma relação de uma oportunidade, eu estou aqui sem me posicionar, chega na véspera de uma eleição e não vou correr aqui para tirar uma foto, para fazer uma fala. Não é isso. Então é uma relação tranquila. Como prefeito da capital, não está falando de eleição não, né? Tudo bem, mas está no vocabulário. Mas o que é que falta ao Estado de Pernambuco, em termos de gestão? Veja, quem tem que avaliar é quem está no dia a dia, né? Na rua, usando os serviços públicos. A grande questão que eu digo, Ricardo, é o seguinte. Se passaram 3 anos da gestão atual do Estado. Qual é a grande transformação na saúde pública? Do piso ao teto, estrutural, coisa grande, novos hospitais, serviços, ampliação de serviço, tecnologia, modelo de gestão, na ponta a turma sentindo. Eu lembro quando meu pai era governador, eu lembro que certa vez um amigo de infância dele estava lá em casa, e aí relatando que tinha visto alguma coisa na restauração, paciente na maca, confusão. E aí ele disse, vá lá e diga que até o meio do ano que vem está resolvido.
Cara, Eduardo, como é que eu vou prometer isso? Vá lá e diga que eu disse. Como é que você vai resolver isso? Já inaugurei o primeiro, vou inaugurar os outros 2 hospitais metropolitanos. Eu quero ver se eu não vou resolver a restauração. E ainda diga mais, aquela coisa ali na frente desorganizada, eu vou tirar, vou fazer uma praça de alimentação, vou fazer um ambulatório lá dentro que vai ser tamanho de uma UPAE que eu estou construindo no interior. E eu fiquei olhando assim, eu disse, rapaz, ele é valente mesmo. E ele fez. Sim, mas depois todos os problemas voltaram. Ele fez ou não fez? Sim, eu sei, mas... Quais são as grandes, enormes obras depois do que ele fez? Então, sim, veja. Sim, mas a sucessão... Saúde. Mas a sucessão de Eduardo Campos não foi Raquel, foi 2 governos do PSB. Eu quero saber, Ricardo, o seguinte. Você me perguntou sobre quais são as transformações que tem tido. Eu desconheço alguma grande na educação. 2 escolas novas inauguradas, 2. Eu fiz 400 salas de creche. Quando eu assumi a prefeitura aqui, tinham 6.439 vagas de creche. Em 40 anos. Hoje tem 16.500 crianças. Em fevereiro, 18.000 crianças estarão fardadas, entrando numa escola com 5 refeições por dia. Então, em 5 anos e 2 meses, vão ter 12.500 novas vagas de creche no Recife. Então, isso talvez seja o maior orgulho que eu tenho como prefeito do Recife, é ter feito isso. Porque não adianta você falar se você não fizer, se você não tirar do papel, não transformar, sabe? Isso é importante. As pessoas esperam que a gente faça, que a gente entregue, que a gente possa transformar em resultado. Então, eu não conheço 2 escolas que foram inauguradas. Assim, então, é preciso fazer. A governadora não vejo grandes resultados. Agora, quem tem que avaliar isso é o povo. Não vou ficar avaliando. Vocês não me veem perdendo tempo. Eu não perco tempo nem falando dos outros, nem ficar terceirizando culpa, olhando para trás. Não, eu estou aqui para fazer. Quando a gente olha os números do Recife foi a cidade que mais expandiu a atenção básica do Brasil entre as capitais nos últimos 4 anos. A gente duplicou as equipes de saúde bucal. Tu sabe o que é? Tu dobrar o número de dentistas que atendem numa cidade. Atendimento de reabilitação intelectual. Tinham 2.500 atendimentos por mês para crianças com TEA no Recife. 2.500. Hoje tem 15.000. É muito bom que a gente expandiu por 7 esse negócio. 7. Pegamos 2.500 para 15.000. Mas qual é o desafio? Ainda é insuficiente. Então, em vez de ficar falando isso, eu vou fazer mais. Porque ainda precisa de mais. Então, eu não perco tempo dizendo, mas cresceu muito. Quando a gente olha o censo, por exemplo, da educação, a gente multiplicou por 35 vezes os alunos em creche pré-escola que têm uma necessidade de educação especial inclusiva. 35 vezes o número de alunos. A gente triplicou as vagas, então poderia ter triplicado o número, certo? De alunos. Aumentou 35 vezes. Isso cria um impacto grande, orçamentário. A gente criou uma política especial para a educação inclusiva, onde você faz um diagnóstico, onde você tem uma parametrização dos profissionais, mas esse número segue crescendo e a gente segue percorrendo e buscando um resultado. Então, por que eu quero dizer isso? Porque o caminho conveniente de você, mas tá assim em todo canto, sempre foi assim, eu tenho buscado não fazer isso, porque eu não sou assim. Eu gosto de cuidar do que compete a mim e eu gosto de resolver o que eu puder resolver. Inclusive, se não for uma atribuição direta. A coisa lá mesmo da Abdias e da 232 não era da prefeitura aquilo dali. Mas vai passar a ser porque o problema está com o recifense. Então, eu posso assumir. Já fez alguma ação dessa que era de responsabilidade do Estado e a prefeitura tomou a frente? Veja, na rotina tem muita coisa que acontece e no último agora, o túnel da abolição. É um túnel feito pelo Estado que precisava de um reparo, não foi feito. Ele parava lá, 5, 6 vezes mais do que qualquer outro túnel. Não, vamos assumir o túnel e cuidar dele. Vai ter que fazer um projeto, reestruturar tudo. Uma curiosidade, como engenheiro, Recife é uma cidade para ter túnel? Dá para ter. Prefeito, em relação à questão dos recursos do BID, eram 2 bilhões de investimento
Quanto já chegou? Quanto já foi gasto? Ainda tem para chegar? Como é que está essa matemática? Em torno de... Tem 500 milhões do PBL, que já chegou, e 1,5 bi do Promorá. Desse 1,5 bi do Promorá, algo em torno de 500 milhões já chegou e 1 bilhão para frente. Em números gerais. Já foi investido. São 6 anos de operação. 1 bi, né? Mais ou menos 1 bi. Já foi investido 1 bi, mais ou menos? Em torno. É porque são duas operações distintas. Tem o 500 que 100% já rodou e do 1,5 bi, mais ou menos 1/3. São 6 anos de operação. É uma operação diferente. A Caixa, por exemplo, você roda em 24 meses, 18 meses. Como é muito mais burocrático uma operação internacional, por exemplo, para fazer as obras de drenagem, a gente teve que ter uma validação da Holanda e da Espanha. Então demora mais o fluxo de desembolso. Operação nacional é muito mais rápido. O senhor falou muito em entrega, né? E chamando para a pergunta de Ricardo, que o Estado não tem essas entregas todas, como o senhor citou a entrevista inteira aqui na Prefeitura. Mas qual seria a grande marca da sua gestão? Como o senhor desincompatibilizar em março? Qual vai ser a grande marca da gestão de João Campos? Eu vou, assim, com certeza, as pessoas, o que me dizem na rua quando eu ando é o volume de acontecimento em áreas diferentes. Mas, para mim, pessoalmente, o que eu trabalho pela educação e pelas áreas de morro do Recife é uma coisa que eu me sinto completamente realizado. O que a gente está fazendo, você pegar uma criança que não tem acesso a uma educação, você garantir o acesso. Aí depois você alfabetiza essa criança na idade certa, como a gente conseguiu estruturar muito a alfabetização do Recife. Aí depois ela entra numa escola integral, como nós conseguimos a passar de 50% de matrícula na educação integral, que não tinha. Aí depois ela vai ali e tem a oportunidade de estudar a segunda língua, como a gente tem a segunda língua para a nossa rede, e podendo premiar esses alunos a estudarem fora do país. A primeira cidade do Brasil a fazer. E depois você pega e essa criança já ali jovem vai estudar no ensino médio, e aí depois ela tem a oportunidade de estudar num curso de tecnologia para poder trabalhar na área de tecnologia e duplicar a renda média de uma família, como a gente 60% saindo empregado no embarque digital e duplicando a renda média da família, que 83% dos alunos ganham até 3 salários mínimos e no primeiro emprego ele duplica a renda média da família. Assim, fazer tudo isso em 5 anos, aumentar em mais de 20 mil o número de alunos na nossa rede, mais do que triplicar o número de alunos de educação especial inclusiva, que é uma causa da minha vida e que Miguel me ensina todos os dias sobre isso. Quando eu olho tudo isso que a gente fez na educação, eu acho que eu cumpri uma missão. O prefeito, sou presidente nacional de um partido, do PSB, e está acompanhando o cenário nacional. Bolsonaro está preso, indicou o filho Flávio Bolsonaro para ser pré-candidato, e está toda essa polêmica no Brasil. Acredita que a eleição presidencial, ano que vem, será polarizada como a gente viu nas últimas duas? Muito radical. Veja, a eleição ela pode ter uma eleição de primeiro turno com uma direita fragmentada, né? Ou no primeiro turno uma direita mais unida. Mas em qualquer cenário eu vejo que vai ter, enfim, duas frentes distintas, né? Então talvez não seja um mano a mano no primeiro turno, mas vão ser duas frentes distintas. Vai ter Lula e vai ter as candidaturas à direita, mas em qualquer cenário eu acredito e trabalharei para Lula ser reeleito. Eu acredito que ele ganhe a eleição. Aqui em Pernambuco essa polarização pode acontecer? Que a gente vai ver nacional ou a tendência é não ser como foi a eleição de 2022? O tempo vai dizer como isso vai se replicar nos estados, né? Mas eu vejo uma tendência clara de uma eleição polarizada nacional, fragmentada na direita num primeiro turno ou não, depende, mas que vai ter dois polos, né? Prefeito, em relação, eu só falar da questão das entregas do governo do estado, que não são tantas. E o senhor também ressaltou algumas vezes que conseguiu, por exemplo, aprovar a luz na Câmara por unanimidade. A situação que a gente fala também do outro lado do governo do estado
a situação hoje na Alep ela é muito complicada, ela é muito difícil para a governadora, não tem apoio quase muito pouco, então, inclusive com o PSB sempre barreirando muita coisa e tal. Como é que o senhor pensa assim, no ano que vem, caso seja eleito governador, trabalhar com a Alep, seria mais complicado do que você ter uma relação com o Legislativo hoje? O Legislativo Municipal é melhor, mais fácil de lidar do que o Legislativo Estadual? Eu não vejo quem é mais fácil, mais difícil, é muito de como cada um conduz as suas relações políticas e como cada um governa. Então, eu sou de uma escola que busca botar a política para lhe ajudar a ter energia para resolver os problemas de fora, certo? Da rua, das cidades, das escolas, da saúde. Porque se você não faz isso, se você não canaliza a sua força política para fora, você for perseguir adversário, brigar com o opositor, politizar um debate de qualquer tema, você fica enganchado nessa briga. E essa briga consome. Então quem governa tem que pensar para fora, não pode estar na briga menor. A briga maior é contra os problemas, né? Então, o meu perfil é esse. Sempre eu vou tentar fazer dessa forma. E o Estado persegue adversário? Não sei. Não sei quem persegue ou deixa de perseguir. Eu sei que eu não gasto meu tempo perseguindo adversário. Inclusive, eu penso todos os dias que quem me confiou a ser o prefeito mais votado da história do Recife, certamente, uma votação desse tamanho não é para perseguir ninguém. Como é que você tem observado todas as pesquisas que mostram você à frente de Raquel com uma larga vantagem? Veja, eu fico muito feliz com o resultado. Historicamente, eu não gosto de comentar pesquisa de forma pública, porque eu acho que você, principalmente quem é dirigente partidário, quem é candidato, pré-candidato, não pode correr o risco de virar um comentarista de pesquisa. Mas eu fico feliz pelo reconhecimento, porque quando aparece uma pesquisa e coloca nosso nome muito bem posicionado, numa possível disputa eleitoral, isso é fruto da confiança, da expectativa. Então, por quê? Trabalho, é trabalho. Eu não tô andando por aí falando disso, eu estou trabalhando. Então, 90% do meu tempo eu estou aqui no Recife trabalhando, fazendo os ofícios de prefeito. E se as pessoas enxergam que esse trabalho está sendo bem feito, aprovam no Recife e reconhecem esse trabalho fora, eu fico feliz. Fico feliz e agradeço a generosidade das pessoas. E as conversas com os outros partidos, como é que andam? Com o PP, por exemplo? Veja, a construção partidária é uma construção que eu particularmente gosto de conversar, porque é a coisa de você fazer política, né? Então, você, inclusive, para ser um bom gestor, você precisa fazer política. Você precisa trabalhar para ter um domínio dela, para não deixar, porque a política, eu digo sempre que é uma arte generosa e cruel. Se você cuidar com generosidade da política, ela muitas vezes pode ser generosa com o seu caminho. Se você tratar com crueldade, lá na frente pode vir. Mas então, justamente em relação ao que ela está falando, que é o PP com a União Brasil agora. Miguel quer ser candidato a senador, de todo jeito. Mas só que tem o PP de Eduardo da Fonte, Que também quer. que está com o governo do Estado. Como é que está lidando com essa situação do União Brasil particularmente? É uma situação nova, porque nós temos uma relação com a União Brasil. A União Brasil apoiou a nossa reeleição aqui no Recife. Então, se você pegar o arco de alianças que foi feito para a eleição do Recife, ele é um arco que ele permanece ali muito parecido, né? Então, não tem grandes mudanças do arco de aliança da eleição do Recife. Qual é a novidade? A novidade é uma federação. Então, essa federação ela foi protocolada, o TSE tem que analisar para efetivar, e a partir do momento que é efetiva, vale a federação. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que a federação vai tomar uma decisão, né? Tem dois partidos, nacionalmente o União é um partido maior do que o PP, localmente parece que o PP tem uma posição cartorial maior do que a União. Antônio Rueda deu alguma garantia a João Campos naquela conversa lá em Araripina?
Mas foi reservada a conversa, eu já lhe disse. mas a decisão, o que muda é que tem uma federação. Então, com a federação homologada pelo TSE, o regimento dela e a Constituição Política que vai dizer, né? Para onde vai. Mas é com uma conversa já com o Eduardo da Fonte? Não, meu desejo, eu converso com o Miguel Coelho. Eu tenho conversado com o Miguel, porque Miguel esteve presente na minha reeleição, ajudou, a gente trabalhou junto, também lá em Petrolina. Antônio foi nosso secretário, fez um bom trabalho aqui. Então, ele é o presidente do União Brasil, é nosso partido aliado, e eu estava conversando com ele enquanto União Brasil. Agora que vem a federação, eu conversei com o Rueda lá em Araripina, e eu acho que no tempo certo as coisas vão ficar mais claras. E em relação a Alckmin como vice, está garantido? Veja, é uma prioridade do nosso partido garantir a permanência de Alckmin na vice. E aí não por trabalhar pela posição, mas quando a gente já tem um caminho de reeleição, você tem a oportunidade de fazer uma avaliação do que passou, né? E a postura de Alckmin foi muito correta, né? Importante. Você vê no momento ali do tarifaço, ele tomou a frente da coisa, com o setor produtivo, conversando, buscando um caminho, um diálogo. Então, pessoas que fazem a diferença em momentos críticos, estratégicos, elas são fundamentais. E eu não tenho nenhuma dúvida, assim, de forma muito direta, eu não tenho nenhuma dúvida de que Alckmin foi uma peça fundamental na engrenagem para vencer a eleição de 22. Que ele faz um grande trabalho como vice-presidente, cumprindo os ofícios de vice-presidente, com a descrição que lhe é particular. Faz um grande trabalho como ministro também da indústria. Então, eu não... pelo contrário, para mim é tão natural que ele está credenciado a estar, que é quase a lógica ao contrário. Por que não ele, né? Por que não ele? Prefeito, eu queria votar. Eu queria voltar à história da União Brasil. Ele não deixa. Da federação, porque é o seguinte, a federação rompeu com Lula. Lá União Brasil e PP, inclusive mandaram entregar os ministérios, os cargos, todinho. Isso também não poderia afetar justamente a sua candidatura? Eles deram uma declaração recente de que vão priorizar as eleições de parlamento e trabalhar estado a estado, né? Então, eu acredito que hoje o caminho deles é priorizar as bancadas mais do que uma eleição nacional. Prefeito, o senhor foi deputado por pouco tempo, mas foi. Como é que o senhor viu o que aconteceu, tudo o que aconteceu esta semana especificamente no Congresso Nacional, com a questão de Glauber, com a questão da dosimetria, com tudo isso, diante do ponto de vista, até como presidente do partido, como é que o senhor vê essa situação hoje da relação Congresso, inclusive Supremo e Executivo? Veja, o que aconteceu no Congresso é algo lamentável, é muito ruim. Então, dentre as coisas que me incomoda, o que me incomoda é essa falta de liturgia das coisas. Então, parece que agora é um espaço do vale tudo, né? Então, vale tudo no Congresso. É esse o caminho que se deseja. Então, é um caminho que é ruim, é triste, não é um caminho... porque o caminho do vale tudo é o caminho da barbárie. E a barbárie é antipolítica. Então, você vê o Congresso Nacional, enfim, passar por cenas de barbárie é muito ruim. Então, quem faz política séria, e aqui eu não estou falando de... Você pode ser da esquerda, você pode ser da direita, pode ser de centro, mas quem faz política de forma séria, respeitando as pessoas, respeitando as regras, respeitando quem pensa diferente, lamenta coisas como essa. Lamenta a atitude de se usar força, a atitude de você ter comportamentos distintos entre quem é de direita e quem é de esquerda, no momento de uma coisa tosca também, que é sentar na cadeira de um presidente de um congresso. Seja qualquer parlamentar, qualquer um, do mais antigo ao mais novo, do mais à direita ao mais à esquerda, qualquer um. Nenhum deles tem o direito de obstruir uma cadeira de um presidente de nenhum poder. Isso, na minha cabeça, é inadmissível. Agora, o fato de Hugo Mota, o seu presidente lá, tudo bem que ele tem 4 anos, está no 4º mandato, né, de deputado, mas é a pessoa certa
para estar naquela presidência da Câmara? Veja, o momento é muito adverso. O momento é muito adverso e vejo que ele está sendo colocado à prova a todo momento. E a sensação que eu tenho é que está faltando alguém chegar ali e fazer um clamor de baixar a poeira. Esse ambiente da poeira alta está muito ruim, entendeu? A rotina do Congresso fica ruim, fica pesada, fica não fluida. E no final isso é ruim para o Brasil, sabe? Esse ambiente da poeira alta. Então, eu sinto, olho e vejo assim, a poeira precisa baixar, porque do jeito que está é ruim. Vai sair muita gente machucada, fragilizada, a pauta não anda, aí aprova, derrota em outro canto, passa na Câmara, não passa no Senado, o presidente veta, derruba o veto. Então fica aquela coisa que, a sensação que dá é se você passar 3 dias sem ler a notícia, o cara já não entende mais como é que tá a confusão, entendeu? Porque no meio do caminho já teve 3 novidades. O que você acha do PL da dosimetria? Não é adequado, não é adequado, não é correto. Não é correto porque eu estava lendo hoje uma matéria, você imaginar que Fernandinho Beiramar, Marcola e alguns outros grandes criminosos brasileiros vão ser beneficiados com uma lei dessa? Como é que um negócio desse é bom? Então assim, eu não vejo com bons olhos. A forma também... Tem brecha para isso, né? Tem brecha para isso. Porque é isso, além do conteúdo ser controverso, vamos lá, o conteúdo é controverso, certo? E a forma é muito controversa. A forma é controversa. Você tem a prisão de um ex-presidente, tem um anúncio de candidatura do filho dele e você tem um projeto de 3 horas da manhã sendo aprovado na Câmara. Então, assim, me perdoe, mas a forma é controversa. E o conteúdo também é controverso. Então, não é saudável. Não é saudável o que foi feito. Espera que tenha um Congresso melhor a partir de 2027? Seria melhor. Ou espera, ou torce. Eu trabalho, né? Tenho trabalhado por isso. Assim, eu acredito que o meu partido vai crescer nas eleições do próximo ano. Pode ter uma bancada maior. Jamais farei um debate da antipolítica, enfim. Mas eu lembro quando eu era deputado, e eu fico imaginando no dia de hoje, toda vez que eu entro ali no plenário, eu penso o que é que a Arraes pensaria do Congresso atual e o que é que meu pai pensaria. E sinceramente... o que o Ulisses dizia? Que o próximo é pior. Ruim, o próximo é pior. Então, assim, eu vejo com um olhar muito preocupado mesmo. E aí, de para onde isso vai? E com a espinha central, que o Congresso virar um ambiente da não liturgia, é uma péssima referência. Não é bom, não é saudável. Não é saudável para o Estado brasileiro você ter um ambiente beligerante, não litúrgico, não respeitoso, toda semana aparecendo em cadeia nacional. Não é bom. Tem que voltar a ser um espaço ordeiro, né? Ordeiro, e que as pessoas pensem diferente, que as pessoas dirijam, que as pessoas debatam, que as pessoas botem as ideias para se enfrentar. Então precisa voltar a ser isso, porque já você vai sendo surpreendido cada vez mais, né? Então o ambiente hoje não está bom, e aí os partidos têm que ajudar a mudar isso, né? Então eu me sinto numa área também que tem uma responsabilidade para ajudar a mudar, e vou fazer o dever de casa para isso. Essas regras, critérios de eleitorais que surgem, cláusula de barreira, para reduzir o número não ter mais aliança, no caso pode ter federação. Não tem coligação. Mas, ou seja, pelo visto não houve evolução nessa tentativa de reduzir, tentar melhorar os critérios, né? Melhorar a representatividade e também a questão veja, né? Eu lembro uma vez meu pai falando, dizendo assim, a melhor reforma política é uma reforma feita e lançada para uma próxima quadra. Então, assim, qual o problema? A turma fica fazendo coxa de retalho
E aí gera uma coisa natural da vida humana, que é da sobrevivência. Então, você fica botando um congresso para eleger uma nova regra, pensando na própria eleição dos congressistas. Então, isso é ruim. Era melhor fazer uma reforma maior, que você jogasse para uma implementação mais na frente. Tipo assim, eu vou fazer algo que não é na minha eleição que isso vai valer. Porque aí você tem a condição de fazer aquilo que é certo de ser feito. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, é que essas mudanças eleitorais, elas ficam muito esparsas. Então, você muda um item, muda outro, muda um, muda outro. Em vez de você pensar um sistema como um todo. Eu, particularmente, acho que o sistema tem que ser revisto. Do jeito que está, ele não é funcional. Ele não é funcional. Teria que ter um novo sistema político, que isso passa para as eleições de parlamentar, né? Então, um distrital misto, discutir se a lista aberta ou fechada. Então, uma coisa mais robusta e menos arrumada de eleição em eleição. Ou seja, não houve avanço. Poucos avanços. O único avanço é a redução de número de partidos. Ele monopolizou um pouquinho. Só para fazer rapidinho. É só sobre a questão da Guarda Municipal Armada, né? O quão seguro você está que essa medida vai ser benéfica em termos de defesa do patrimônio, proteção ao patrimônio? Eu até fiz uma matéria sobre isso e aí eu pensei em falar com 2 especialistas. Os 2 demonstraram a minha opinião de ter um pé atrás. Eu não vou procurar um terceiro, pé atrás. Assim, eu conversei com várias pessoas e todos eles não aprovavam muito bem a ideia, né? Eu você fala que você decide muito estudando e tudo mais. Com base em quais estudos ou com quais cenários você concluiu que é importante armar a Guarda Municipal? Tem um ponto chave. Você imagina o que é você tem uma guarda municipal e em determinadas unidades de saúde você não pode botar a guarda municipal. E você tem que botar um vigilante terceirizado armado, porque ele tem que estar armado naquele lugar. Aí como é que você contrata um terceirizado armado porque a sua guarda não pode estar lá? Então assim, só com essa pergunta eu já teria certeza de que é preciso fazer um armamento gradual da guarda. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Por que eu não estou armando ela toda de uma vez? Porque eu acredito que a gente vai ter que fazer um primeiro passo e a gente vai medir o resultado para decidir a expansão ou não. Então a gente começa com grupos específicos sendo armados para medir o resultado. Agora, há também que se destacar que no meio desse debate tem duas coisas que são novas. Duas coisas novas. Primeiro é uma adesão do Supremo, que faz um reconhecimento do papel de polícia comunitária da Guarda. Então, se você concorda ou não, decisão judicial não... Você pode ter opinião, mas é uma decisão, ponto. E o segundo ponto é a PEC da segurança, que dá uma nova atribuição no sistema de segurança à Guarda. A Guarda do Recife, inclusive, acho que ela, Rio de Janeiro e mais outras eram não armadas, né? Ela tinha um caráter patrimonial específico, mas com a nova PEC da segurança e a nova adesão do Supremo, passa a ter um componente diferente. Então não é mais de você o que é que você acha. É um fato. Passa a fazer parte de um sistema nacional de segurança. Então, de fato, a gente vai fazer o armamento gradual, a gente vai medir o impacto disso, e a partir do impacto medido, pode expandir ou não. Já existe um plano de onde é que vai atuar? Já tem um plano, já tem. Já tem só de ordem prática. Primeiro, para isso ser feito, você tem um checklist enorme que foi cumprido, né? Então você tem armaria da Guarda. Mas como é que seria a atuação então, da veja, Guarda? você tem uma burocracia gigante, tá? Certo. Gigante para fazer isso. Que praticamente vencida para começar o treinamento, a aquisição das armas já está sendo feita, tudo para no início do ano estar armando a Guarda. Então tem 3 grupos prioritários de armamento da Guarda. Um é o GTO, que é o Grupo Tático Operacional, a Brigada Ambiental e a área de controle urbano. Então esses 3 grupos eles vão estar prioritariamente armados. E tem outro grupo que é vinculado à área de cidade, né? Então, em pontos como esse que eu citei, de você precisar ter um vigilante terceirizado armado ou você ter um guarda armado, a gente pode botar um guarda armado naquele ponto.
sai mais, inclusive mais barato para a cidade fazer isso. Vai ter câmera? Vai ter aquisição de câmera também. Mas vai ser junto com a da arma? É junto com a arma.